Vamos nessa! Vamos falar agora do princípio da anterioridade especial, também denominado de noventena, também denominado de anterioridade especial, também denominado de princípio da carência tributária. Ele surgiu como regra a partir da emenda constitucional número 42 de 2003. Veja que a emenda 42 de 2003 veio revigorar, veio reforçar, né, veio concretizar ainda mais a segurança jurídica. Por quê? Porque foi se verificando na prática, no cotidiano, que anterioridade anual não estava, né, solucionando todos os problemas a respeito do planejamento tributário, né, da segurança jurídica do contribuinte. Por quê? Porque muitas vezes os parlamentares aumentavam os tributos no final do ano, quando a mídia é menor, né? Naquele finalzinho do ano, chegava aquela época natalina, os parlamentares, né, municipais, estaduais ou federais, aumentavam os seus respectivos tributos, ou seja, os tributos de suas respectivas competências. E o contribuinte já era surpreendido no dia 1º de janeiro com a cobrança desse tributo. Então verifique, meu amigo e minha amiga, se houve um aumento, por exemplo, no dia 28 de dezembro, no dia 24 de dezembro, no dia 25 de dezembro, no caso da anterioridade anual, isso aí já teria, né, eficácia a partir de 1º de janeiro, ou seja, poucos dias ou quase nenhum. Inclusive, já houve casos, como você viu, né, de publicação no dia 31 de dezembro. Então, perceba, 31 de dezembro para 1º de janeiro, a diferença é quase nada. O contribuinte não deu nem para dormir, porque no Réveillon ninguém dorme, né? Então, a noventena, a anterioridade especial, a anterioridade nonagesimal, a carência tributária veio reforçar a segurança jurídica. Por quê? Porque ela estabeleceu como regra o prazo de 90 dias. Ou seja, além do 1º dia do exercício financeiro seguinte, tem que se observar se houve um prazo de carência de 90 dias após a publicação da lei. Então perceba que esse prazo de 90 dias já existia nas contribuições de Seguridade Social, no artigo 195, parágrafo 6º. E com a emenda 42, foi alterada a Constituição para colocar como regra para todos os tributos. Mas, claro, como tudo na vida, tem exceções. E exceções, algumas, diferentes das exceções da anterioridade anual. E vamos ver isso aqui agora, por exemplo, o imposto de renda, que observa a anterioridade anual, e você vai observar aqui que não precisa respeitar a noventena. Já o IPI é exceção à anterioridade anual, mas deve respeitar a noventena. Foi o caso que vocês devem conhecer de aumento das peças dos automóveis, referente aos automóveis importados, né, que o governo aumentou para favorecer a indústria nacional, né, para um fortalecimento da indústria dos carros aqui nacionais, e ele não observou a noventena. E aí o que aconteceu? Foi ao Supremo essa questão e a União tomou de 11-0. Ou seja, o Supremo decidiu que o IPI deve respeitar a noventena. Ok? Então, vamos nessa. Veja aí. Por sua vez, o Poder Constituinte derivado, através da Emenda Constitucional 42, revigorou a certeza e segurança no direito tributário, garantindo-se ainda mais o sujeito passivo da relação tributária contra uma tributação inesperada ou surpresa, vedando cobrança de alguns tributos antes de decorridos 90 dias da data em que tiver sido publicada a lei que os tenha instituído ou aumentado. Consoante já era igualmente fixado pelo Poder Constituinte originário, né, desde 88, para as contribuições da Seguridade Social. Veja, vamos exemplificar aí.
publica-se uma lei aumentando a alíquota do ITR no dia 31 de dezembro de 2008. Essa lei, de acordo com o artigo 150, inciso 3, a linha C da CF, que é a noventena, só tem eficácia jurídica em 1º de abril de 2009. Ok? Observando aí um prazo de 90 dias. Perceba o seguinte, isso é importante, alguns candidatos confundem. Se, no caso do ITR, meu amigo, ele for aumentado no dia 30 de março, né, ele já vai ter vigência a partir de 1º de janeiro. Por quê? Se ele for aumentado no dia 30 de março de 2014, ele já vai ter vigência no dia 1º de janeiro de 2015. Pelo seguinte motivo, observou aí tanto o prazo de 90 dias, como observou o primeiro dia do exercício financeiro seguinte. Então veja que o prazo de noventena, na verdade, ele vai ter utilidade quanto àqueles aumentos que são ocorridos bem no finalzinho do ano. Porque quanto àqueles aumentos que são ocorridos no primeiro semestre do ano, por exemplo, não tem tanta relevância, porque se ele ocorre no primeiro semestre, está se observando os 90 dias, que são praticamente 3 meses. Por quê? Porque só vai ser aumentado ali no dia 1º de janeiro do exercício financeiro seguinte. Então ele tem utilidade para os tributos que são aumentados ali a partir de outubro, né? Os aumentos ocorridos a partir de outubro, porque aí ele tem alguma utilidade em dias. Agora, se ele é aumentado, por exemplo, até setembro, né, primeiro semestre e inclusive em julho, agosto ou setembro, a utilidade dele é praticamente nula. Por quê? Porque aí já se observou 90 dias e vai se observar o 1º de janeiro do exercício financeiro seguinte. Beleza? Então veja que a nova regra denominada de anterioridade nonagesimal ou especial ou noventena tem as suas exceções. Quais são as exceções? Algumas são equivalentes ou similares, outras são diferentes. Vamos lá. Exceções: imposto de importação, imposto de exportação, IOF, imposto extraordinário de guerra, empréstimo compulsório para calamidade pública ou guerra externa, né? Esses aí se repetem. Aí vem algumas novidades, né? Imposto de renda, também exceção à noventena, base de cálculo do IPTU e base de cálculo do IPVA. Então veja que há distinções, né? Se estabeleceu aí como distinções o imposto de renda, a base de cálculo do IPTU, a base de cálculo do IPVA. Ok? Já o IPI, a contribuição para a Seguridade Social, a CID Combustíveis e o ICMS Combustíveis devem observar o prazo de 90 dias. Não são exceções à anterioridade especial. Então, observamos aí algumas importantes singularidades decorrentes da emenda 42 de 2003. O IPI não é exceção à noventena, mas é anterioridade comum. O IR não é exceção à anterioridade comum, mas é a noventena. Restabelecimento, nunca aumento propriamente dito, de alíquotas do ICMS combustíveis e CID combustíveis, não é exceção à noventena, mas é anterioridade comum. O IPVA e o IPTU se submetem à anterioridade comum, mas a definição de suas bases de cálculo não está sujeito à noventena. Então veja aí o quadro das exceções, como já falamos. Exceções à anterioridade anual, ou seja, se é exceção é porque não precisa observar. Então, a exceção à anterioridade anual, como você já está aí, né, cansado de saber, e tem que saber mesmo, e tem que repetir, e tem que saber para acertar na prova, são imposto de importação, imposto de exportação, IPI, IOF, imposto extraordinário de guerra. Empréstimo compulsório, né, com fundamento em guerra externa ou calamidade pública, restabelecimento de alíquotas do ICMS combustíveis e da CID combustíveis, contribuições para a Seguridade Social. Já exceções à noventena. Imposto de importação, imposto de exportação, novidade aí, imposto de renda, IOF, imposto extraordinário de guerra, empréstimo compulsório por motivo de guerra externa ou calamidade pública, novidade aí, base de cálculo do IPTU e base de cálculo do IPVA, ok? Então veja que tem algumas diferenças, quais sejam o IPI, né?
além do IPI, a contribuição para a Seguridade Social e o restabelecimento de alíquotas do ICMS combustíveis e da CID combustíveis, que devem respeitar a noventena. Por sua vez, na anterioridade especial ou carência tributária, aparece como novidade aí o imposto de renda à base de cálculo do IPTU e do IPVA, né? Aparece igualmente como novidade o imposto de renda à base de cálculo do IPTU e à base de cálculo do IPVA como exceções a essa carência tributária. Vamos aqui a algumas questões. Segundo a Constituição Federal, o IR deve submeter-se à exigência da noventena, mas não necessita observar a anterioridade tributária. O IPI, por sua vez, tem um tratamento diverso, visto que está liberado da noventena, mas é obrigado a respeitar a anterioridade tributária. Falso, né? Aí houve uma inversão de valores, né? Na verdade, o imposto de renda não deve submeter-se à noventena, mas necessita observar a anterioridade tributária. Então, primeiro, um erro aí grotesco. Já o IPI, por sua vez, ele não está liberado da noventena, mas está liberado da anterioridade tributária. Então, quando se fala, isso é importante você levar para a prova, quando se fala anterioridade tributária ou quando se fala anterioridade, pura e simplesmente, estamos nos referindo à anterioridade anual, ok? Então, essa primeira questão está incorreta, né? Incorreta, está totalmente errada. Vejamos a segunda questão. O aumento da alíquota do imposto sobre renda e proventos de qualquer natureza deve observar os princípios da anterioridade anual e anterioridade nonagesimal. Veja que está incorreta também, porque o aumento da alíquota do IR não deve observar a anterioridade nonagesimal. Por isso, essa questão está incorreta. Vejamos aí essa questão do Ministério Público do Espírito Santo. Lei estadual que determine majoração das alíquotas e da base de cálculo do IPVA, publicada no dia 31 de dezembro, com cláusula de vigência imediata, produzirá efeitos no dia 1º de janeiro do ano seguinte, apenas em relação à majoração da base de cálculo do imposto. Veja que questão linda, porque essa questão é muito maravilhosa, porque você sabe que é exceção à noventena apenas a base de cálculo do IPVA e do IPTU, quando se fala em base de cálculo. As alíquotas não o são. Então, o que é que diz a questão? Ela fala que a majoração das alíquotas e da base de cálculo, né, publicada no dia 31 de dezembro, produzirá efeitos no dia 1º de janeiro do ano seguinte, apenas em relação à majoração da base de cálculo. É corretíssima. Por que é corretíssima? Porque em relação à base de cálculo é exceção à carência tributária. Em relação à alíquota, não. Em relação à alíquota, tem que observar a anterioridade anual e a noventena. Perfeita a questão. Então, preste atenção nesses detalhes. Quando se referir a IPVA e IPTU, estamos nos referindo, no que diz respeito à noventena e exceção à noventena, apenas à base de cálculo e não à alíquota. São exceções à noventena, à base de cálculo do IPVA e do IPTU, mas as alíquotas desses respectivos impostos devem observar a noventena. O que é exceção? O que é exceção? Isso é bom que seja repetido. É apenas a base de cálculo. Um abraço.